Oi, pessoal, mais um episódio hoje do nosso podcast. E hoje eu roubei a amiga de Amanda, doutora Maíra, endocrinologista maravilhosa. E aí a Amanda me emprestou, a amiga dela, na verdade, emprestou para todos nós, porque temos um assunto de muita relevância. E nada melhor do que ela para falar sobre isso. Vamos falar sobre obesidade infantil. E não estranhem, porque ela é uma endocrinologista de adulto, né? Não é endocrinologista infantil. Mas que viagem foi essa desse podcast? Na verdade, pessoal, a gente está falando de uma doença da vida adulta que tem raízes na infância. Então, é por isso que a gente precisava trazer um endocrinologista de adulto aqui para conversar com a gente. Então, doutora Maíra, por favor, se apresente. Além de amiga de Amanda Pereira, conte sua experiência. Além de amiga, madrinha da filha dela, ela é madrinha da minha. Ela já veio pro meu podcast. Essa mania eu estou lhe devendo, né? Vamos então lá, tá eu vou bom. pro seu, a gente vai dividindo ali. É um grande prazer estar aqui, Tássia. Eu agradeço demais o convite. Eu sempre digo sim para convites que envolvem falar de obesidade, porque eu sou endocrinologista de adulto, né? Como a gente está falando. Atendo algumas crianças, porque eu tenho adolescentes, tenho filhos de pacientes, e aí é a mesma casa. É muito mais fácil a gente tratar quando está todo mundo junto. A gente vai falar sobre isso também. E aí, 12, 13 anos, doutora, atende meu filho. Eu disse, vem, traz, abençoados. Fica todo mundo na mesma casa, tá tudo certo. E é um tema importantíssimo, né, pela prevalência que tem. A gente vive hoje uma epidemia de obesidade. Eu acho que não tem nenhuma outra doença que tenha um crescimento tão alarmante e tão preocupante e com tantas consequências como a obesidade tem atualmente. E é o meu forte de consultório. Então, apesar de atender tudo, eu não restringo atender a obesidade, mas obesidade é 90% do meu público, ou talvez mais, porque quem tem diabetes tem obesidade, quem tem dislipidemia tem obesidade. Então, obesidade é uma doença mãe, né? E, de fato, é uma doença, e a gente precisa... Quando eu começo a atender um paciente com obesidade, a primeira coisa que eu faço é explicar para ele o que é obesidade. Porque existe um estigma social, existe um estigma entre profissionais de saúde com a obesidade como se ela não fosse doença. Sim. E se a gente não entende a obesidade como uma doença, e sim como uma falha de caráter, que é como as pessoas entendem a obesidade, você tem obesidade porque você é preguiçoso, você tem obesidade porque você não se cuida, você tem obesidade porque você fez por onde, porque você quer. Quando existe esse pensamento, e às vezes pessoas com obesidade têm esse estigma internalizado, você não busca ajuda. E você não entende que precisa ser tratado. E você tem estigma com o tratamento da doença, com o medicamento da doença. Então, tudo fica mais difícil, né? E a gente vivendo o estigma com a própria doença, que eu acho que a única doença tão estigmatizada são as doenças psiquiátricas. Né? Eu digo direto, é muito fácil você convencer um paciente diabético que ele tem que se tratar, que ele tem que fazer uma metformina. É muito mais difícil você convencer um paciente que tem obesidade, às vezes obesidade grave, de que ele precisa tratar de forma medicamentosa aquela obesidade. Às vezes eu recebo paciente usando 3, 4 antihipertensivos, e quando eu falo, a gente tem que tratar a obesidade com remédio. Oxe, mas um remédio? Eu disse, tão doença quanto a hipertensão, tu usa 4 remédios para pressão, a gente tem uma obesidade que está por trás da tua hipertensão, né? Isso é muito marcante, de fato. Inclusive, quando eu fui dar nome a esse podcast, eu comecei, né, obesidade infantil, uma doença. Ai, meu Deus, uma doença. Que pesado. Que pesado. Que tenso falar isso. Acho que não vai ficar legal isso não, uma doença. Mas aí, de fato, não é uma doença, né? Então, a gente tem que começar, tem que parar o preconceito a partir dos profissionais de saúde, dos médicos, que é para quem esse podcast se destina, inclusive. E realmente os números são, assim, absurdos, alarmantes, né? Um aumento exponencial. Como Maíra tinha comentado, em 1975... 4% das crianças tinham tinham obesidade, né? Hoje não, em 2016 já estava quase 20%. Nossa, veja. Né? 40 anos foi um crescimento surreal. Absurdo. Tem um artigo no The Lancet que fala que em 2050, se a gente continuar nesse ritmo, 1/3 das crianças e adolescentes serão obesos. E aí Maíra estava me contando que esse número é ainda maior. Para adulto é 60%, Nossa,
por sobrepeso e obesidade. Já é 50 e tanto hoje para sobrepeso e obesidade, quando a gente avalia. 25% para obesidade. Sim. Mas é um número alarmante, é um número que impacta na saúde global, que impacta para o país, que impacta com as consequências que tem esse tratamento, com afastamento de trabalho, né, com pessoas que ficam incapazes mesmo por conta ou da obesidade ou da sua consequência, que é um leque de outras doenças que a gente vai falar. Isso. As pessoas acham que que a obesidade passa a ser um problema quando ela complica. Mas a gente tem dado, Tassi, que a obesidade por si reduz a expectativa de vida, né? Então, a pessoa que tem obesidade grau 3, uma obesidade grave, ela tem uma sobrevida reduzida em aproximadamente 10 anos. Nossa. Né? Então, assim, eu não preciso complicar para ter essa estatística, para ter essa expectativa de vida reduzida. Complicar e já vai reduzindo, né? Tem diabetes, cai mais um pouquinho, tem dislipidemia, cai mais um pouquinho, mas a obesidade por si, ela é um grande problema. E aí ela abre um espaço para ter diversas outras complicações. Sim, eu escuto muito assim, mas é um gordinho saudável. Olha, tá, assim, lá no consultório, então, e aí pegando esse gancho de assim, obesidade é uma doença, a gente precisa conversar sobre isso. No consultório é absurdo isso, eu mostro o gráfico, que é a nossa próxima pauta, né, como dar diagnóstico, e aí boto no gráfico, olha, nós temos uma obesidade. Sério, Tassi? Não, acho não. Não, Tassi. Mas vai crescer e vai emagrecer, Tassi. Não tem nada aí não. Então é muito isso, né? Ou então assim, tá gordinho, né, Tassi? Mas tá saudável. Pede aí as taxas. Isso aí é direto. Pede aí as taxas, tu vai ver, se vai vir tudo ótimo. Só aceita quando tem consequência. Não aceita a doença em si como um problema de saúde. Né? Isso é típico. Isso é engraçado. Um dos motivos de eu não atender criança, porque eu tive na minha formação em endocrinologia pediátrica, não atender foi uma escolha, foi a dificuldade de conscientização familiar. Porque quando um adulto me busca, ele entende a necessidade da mudança, ou pelo menos ele entende que quer um resultado. Às vezes ele não quer mudar, mas ele quer um resultado. A criança não. Né? A criança ela não está nem aí, né? Ela está vivendo a vida dela. Então, eu preciso conscientizar os pais da mudança que a casa tem que fazer. E isso é desgastante, porque muitas vezes é difícil essa compreensão, para começar por entender que é um problema. E a gente precisa entender, Tassi, que obesidade não é só questão de hábito, que é outra coisa muito comum. Mas é só ajustar a alimentação, é só isso, é só aquilo. A gente tem que entender que existe por trás da obesidade uma base genética que é gigantesca. Né? É outro motivo que faz também ser uma doença, e que não é só uma questão de ser taxas alteradas. Veja, obesidade é uma doença, acima de tudo, genética. 1% é aquela forma monogênica, né, que você tem obesidade grave desde o nascimento, desde a infância, que muitas vezes vem com atraso de desenvolvimento e tudo mais. Como uma síndrome genética, por exemplo. Prader-Willi, isso, mutação do gene da PONC, que é um gene alterado, mudou o gene da PONC, acabou-se, é a destruição. Né? Então, são pessoas hiperfágicas, num nível muito dramático, é outra situação, mas isso é 1%. Mas os outros 99% têm uma base poligênica associada, são várias mutações genéticas que tem por baixo. A gente já conhece hoje mais de 1000 losses genéticos que têm associação com o ganho de peso. Então, é uma doença extremamente transmissível de pai e mãe. Geralmente, quando tem uma criança, você pode olhar pai e mãe, tem alguém que está acima do peso, né? Porque se eu tenho um pai ou uma mãe acima do peso, eu tenho 50% mais chances de ter obesidade. Se eu tenho pai e mãe, eu tenho 80% mais chances de ter obesidade, por mais que o meu ambiente seja até favorável a um peso normal. Então, eu sempre digo, olha, você tem pai e mãe com obesidade, você tem que batalhar para ter um peso normal durante a tua vida, tem que andar na linha, né? Porque é uma doença que tem uma transmissibilidade genética importantíssima. Então, a gente tem no nosso corpo genes que controlam a minha saciedade, né, que é o intervalo que eu passo sem comer, genes que comandam a minha saciação, que é o tanto de comida que eu como para ficar satisfeito, né? Eu tenho genes que controlam a minha capacidade de gastar energia, de armazenar energia, de ter enzima termogênica mais ou menos, de ter mais estímulo adrenérgico na gordura, que tudo isso vai determinar a minha taxa metabólica basal, se ser maior ou ser menor. Eu tenho genes que regulam a minha resposta ao alimento
ultra saboroso, então que regulam a minha resposta hedônica, a minha resposta ali no sistema límbico. Então o controle genético dessa questão Sim. da homeostase é muito extremamente forte. complexo. E é algo que a gente vê, na verdade, desde a infância. Sempre. Desde a época do aleitamento materno. Sim. Né? Você vai ver crianças, e isso é muito importante para quem cuida de crianças, quem trabalha com pediatria, ter isso em mente. Porque quando a gente olha as curvas de crescimento, então eu vejo muito assim, chegar, eu trabalho no banco de leite, lá no IMIP, e aí eu vejo demais chegar, não, a pediatra pediu para eu vir aqui porque ele está só no peito, mas ele não está ganhando 25 gramas por dia. Tá bom, certo, vamos lá. Como é que tá xixi, cocô? Não, faz xixi, faz cocô, dorme. Dorme muito. Ah, doutora, eu tenho que acordar essa criança, porque Eita, minha. dorme... Eu estou reconhecendo essa cena. Tá, né? Minha filha era exatamente assim. Dorme 6 horas seguidas, aí vai, eu acordo, aí mama, dorme de novo. Esse menino é uma paz, né? Aí também, doutora, quando vai ver no gráfico, ganha, em vez de ganhar 25, ganha 18, ganha 19. E aí a pediatra diz que tem alguma coisa errada com esse aleitamento materno. E aí quando a gente vai, tá, tudo bem, vamos lá, ver, ajustar, pega a posição. Em resumo, não tem nada errado, Maíra. Na verdade, é uma criança que tem uma baixa demanda, sabe? É uma criança que se sacia rápido. É uma criança que quando vai crescendo, a gente vê se manter, porque aí muitos eu acompanho no consultório também, então eu vejo, é aquela criança que sempre mantém esse padrão. Vai comer pouquinho, vai se saciar rápido, vai continuar na curvinha dela. E vida que segue. E vida que segue, tá tudo bem, porque tem que ser todo mundo percentil 85 de peso. Pra ser fofinho. Né? Pra ser fofinho. A mãe fica feliz. Aí a gente vem para outras questões. Falando nas curvas de crescimento, vamos então para o diagnóstico. Então, para quem está escutando a gente, já viu como é um assunto de extrema importância, relevância, problema de saúde pública, doença. Isso aí temos que vencer esse nosso preconceito, né? É de fato uma doença, a gente precisa trabalhar em cima desse ponto. O segundo ponto é, como é que a gente dá diagnóstico? Parece que nos adultos nós temos alguns pontos, né, para serem observados e não só o famoso IMC, né? Então eu queria ouvir de você isso. Exato. E depois eu comento como é na pediatria. É mais complexo na pediatria, né? É. A gente utiliza muito o IMC ainda, né? Porque é uma escala global, é fácil, né? Eu não preciso de muita ferramenta, eu preciso de um peso e uma altura. É fácil de se comunicar, porque todo mundo entende em qualquer lugar do mundo. Então, a gente utiliza muito o IMC hoje, mas como screening, né? Como aquela avaliação inicial. Eita, tem um IMC aumentado, chama atenção. Será que é porque eu tenho um corpo com muita massa magra ou será que é porque eu tenho... Isso até visualmente a gente tem uma ideia, né? Essa circunferência abdominal está aumentada. Deve ser as custas realmente de gordura. Mas hoje, inclusive, já temos estudos, já temos artigos colocando outras formas dessa avaliação. Né? Então, a gente hoje avalia IMC, mas não avalia só IMC. Eu avalio de exame clínico, circunferência abdominal, né, que a gente tem metas para homem e para mulher. A gente avalia uma relação cintura-altura, que é um dado mais novo, bem consolidado. Se eu tenho uma relação cintura-altura maior do que 0,5, isso chama atenção para gordura visceral, então é um marcador de obesidade. E a gente utiliza as formas de avaliação de composição corporal, que são conhecidíssimas, todo mundo na vida. Você aí já fez uma bioimpedância, eu tenho absoluta certeza, porque todo mundo já usou alguma vez na vida a bioimpedância. Então, a gente tem aquele método muito realizado por nutricionistas, que é das dobras cutâneas, né, que é um método também validado. A gente tem as bioimpedâncias, que temos algumas marcas validadas, não são todas. E nós temos a pouco utilizada, porque é o recurso mais difícil, mas que é o padrão ouro, que é a densitometria de corpo total. Então, quando a gente faz uma DEXA, que a gente chama carinhosamente para abreviar, a gente avalia minha massa gorda, minha massa magra, meu percentil de massa gorda, e a gente avalia o Fat Mass Index, que é o índice de massa gorda, que ele meio que reestratifica igual ao IMC. Ele me diz se eu tenho sobrepeso, obesidade grau 1, grau 2, grau 3, ou se eu tenho uma baixa massa gorda, a depender do meu índice, que isso varia para sexo. E eu tenho também o índice de Baumgartner, que é uma avaliação de massa magra, de massa muscular estriada esquelética. Então, é um exame excelente, é um exame que faz serviço de imagem, é a mesma máquina que faz densitometria óssea. Então, para o adulto é excelente. E aí, hoje se preconiza que o diagnóstico dessa obesidade seja dado
o IMC como screening, mas que a gente tenha também essas avaliações clínicas, né, de medidas e também um método de avaliação de composição corporal. E hoje no adulto já se fala, tem um estudo recente que foi até bastante criticado pela forma que ele orienta conduzir isso, mas em dividir em obesidade clínica e obesidade não clínica, sendo a obesidade clínica quando eu já tenho repercussões secundárias desse ganho de peso. Então eu não tenho só uma doença, obesidade, eu tenho uma doença obesidade, mais o diabetes, uma doença obesidade, mais esteatose. E aí que o tratamento disso seja mais incisivo. Na criança, a gente entra numa dificuldade, porque como é que eu vou fazer uma bioimpedância numa criança de 3 anos de idade? Né? Uma prega, uma dobra cutânea. Fica quieto, menino, para fazer a prega. Não vai conseguir, não se faz DEXA também em criança. Nem vai ficar, não vai sedar uma criança para fazer uma densitometria de corpo total. Não. E aí, realmente, hoje fica muito preso o IMC e colocar o IMC nas curvas de crescimento, que você pode falar delas com muito mais qualidade que eu. Pois é, Maíra, exatamente. Na pediatria, então, é mais fácil, viu, pessoal? Como vocês acabaram de ver, na vida adulta, tudo é mais difícil, viu? Na vida adulta. Nada facilita, né? A gente percebe isso quando cresce. Pois é. Então, pode ser que seu IMC esteja até bom, mas sua composição corporal não. E a gente vai conseguir avaliar isso, né? Na infância, não. Então, nas crianças, a gente vai calcular o peso, a estatura, e a partir do peso e a estatura, calculamos o IMC e a gente coloca nas curvas. Dos dados que você comentou, a circunferência abdominal também é muito relevante para a pediatria a partir dos 10 anos. Então, se você flagra na sua consulta de rotina uma criança que tem obesidade, um adolescente, que a partir de 10 anos já é adolescente, um adolescente que tem obesidade, é mandatório fazer a circunferência abdominal. Perfeito. Que aí você vai fazer, você palpa ali a crista ilíaca, pega a última costela palpável e aí você vai no ponto médio entre essa última costela e a crista ilíaca. No ponto médio, você traça ali sua circunferência abdominal. E a gente usa também para síndrome metabólica em criança essa relação da circunferência abdominal com a estatura. Só que para criança a gente usa 0,6. Em vez de 0,5. Então, seria maior que 0,6, não tá legal, significa adiposidade central, né? Então, essa gordura visceral aumentada. Então, falando sobre IMC propriamente dito na criança e as curvas, a gente também... Eita, caiu meu brinco. Mereci deixar essa parte naquela tela preta, assim, erros de gravação. Erros de gravação. Voltando, pessoal, tivemos um problema técnico aqui. Produção, bota um corte, uma tela preta, caiu meu brinco, um brinco que eu amo. Produção, Adriel, a gente tem que achar esse meu brinco. A tarraxa desapareceu. A tarraxa, o brinco achou, mas a tarraxa sumiu. A gente vai achar. Vamos, daqui pro final do episódio. Voltando, então, a gente tava falando das curvas. E eu vou lançar essa moda aqui, ó, brinco sim, brinco não, tá? Eu tô sem nenhum, tu tá só com um, então tá tudo sob controle. Tá ótimo. Aí, veja, a gente ia falar sobre as curvas, que na criança a gente tem o IMC mesmo, mas devemos fazer a circunferência abdominal. E aí, diante do IMC, vamos colocar nas curvas. Menor que 5 anos, a gente fala em risco de sobrepeso. Nos maiores de 5 anos, a gente já nem fala de risco de sobrepeso, a gente já vai logo para sobrepeso, tá? Então, quando a gente coloca lá nas curvas, a gente vai ter os scores, então a gente vai ter o -1, que é embaixo, na verdade, -2, -1, 0, +1, +2, tá? Então, quando a gente tem lá em cima, entre o +1 e o +2, na criança pequena, a gente é mais tolerante, ou seja, menos de 5 anos a gente é mais tolerante. Entre o +1 e +2, a gente chama de risco de sobrepeso. Entre o +2 e o +3, a gente, já temos um sobrepeso. Acima de +3, obesidade. Então, menor de 5 anos é isso. Acima de 5 anos, menor ou igual. Acima de 5 anos, aí já não temos tanta tolerância. Se a gente tem entre +1 e +2, sobrepeso. +2 e +3, obesidade. E maior que +3, obesidade grave. Então, é muito importante que na sua consulta você coloque isso no gráfico, veja e mostre à família. Porque o bom é você identificar ainda quando a gente tem um sobrepeso. Na verdade, o bom é ser eutrófico. Mas, se você tem um desvio, que você identifique no sobrepeso para que seja possível agir antes de realmente a gente ter uma obesidade. Então, na criança, para a gente fechar diagnóstico é isso, é mais fácil. É a gente ir atrás do IMC e colocar na curva, certo? Maíra,
O que é que você observa, assim, no seu consultório, nessas famílias que você acompanha, por exemplo, os pais e as crianças? Como é que os pais, eles podem se antecipar e ver que não tá legal, ele não tá seguindo um caminho bom em relação a peso? Olha, a melhor antecipação dos pais seria na pré-concepção. Por quê? Hum, Porque a gente sabe que mãe que tem obesidade, que tem uma alimentação inadequada, tudo isso gera um feto com maior risco de ter síndrome metabólica no futuro. Se a gente tem uma mãe que tem um ganho de peso exponencial na gravidez, né, que passa ali daquele habitual, que tem diabetes estacional, uma alimentação inadequada está na base disso, a gente sabe que é uma criança que vai ter maior risco de síndrome metabólica, de obesidade no futuro. Então, a prevenção inicial é na pré-concepção. Estou querendo ter um filho? Tô. Deixa eu começar a me organizar de hoje. Porque você reduz esse risco de transmissibilidade e você diminui o risco de transmissibilidade ambiental. Porque eu sempre costumo dizer em consulta, Tassi, que a obesidade é uma doença transmissível. Ela é transmissível por gene, como a gente já falou, né? E 40% a 70% ali da obesidade tem por base genética, certo? A gente fala muito em ambiente, 30% a 60% é influência ambiental, 40% a 70% é influência genética. Uma pessoa que tem pai e mãe magros tem 5% de risco de ter obesidade na vida adulta. Uma pessoa que tem pai e mãe com obesidade tem 80% de risco de ter obesidade na infância e na vida futura. Então, é a doença que tem a transmissibilidade genética, mas é a doença que tem a transmissibilidade de hábito. Então, você tem uma criança que convive naquele ambiente obesogênico, de pais que se alimentam de forma inadequada, de pais que vivem em tela, de pais que têm o lazer assistir televisão, de pais que não praticam atividade física, que não transmitem isso como algo rotineiro, como algo normal. Porque quando você tem a criança acima do peso que diz, você tem que fazer atividade física agora para emagrecer, é muito mais difícil do que uma criança que cresce vendo o pai e a mãe fazendo atividade física, que já cresce, eita, eu vou fazer. Às vezes quer entrar na academia antes da hora, né? Ah, minha mãe faz, meu pai faz, eu quero entrar também. Sim. Né? Minha filha tem 2 anos, Uhum. e aí ela já fica na parede levantando a perna. 1, 2, porque vê a gente, ela vê a gente indo pra academia, a gente vai, ela fica olhando do lado de fora, ela vê a avó fazendo funcional em casa. Então, ela já tem aquilo como algo rotineiro. Na Diz, filha, bora fazer atividade física, ela já levanta. E ela vai guiando a atividade física, ela faz o funcional dela. Sim, né? perfeito. Então, a gente criar uma criança dentro de um ambiente saudável, um ambiente que ele não veja consumo de álcool como algo rotineiro, né, de uma boa relação com a alimentação, tudo isso, um ambiente que reduz o nível de estresse, né? A gente fala um pouco sobre isso, mas existe relação direta entre alto nível de estresse e alimentação inadequada. Que a gente não crie nas nossas crianças um hábito de comida ser recompensa. Sim. Isso é muito frequente. E o que eu mais tenho no consultório é adulto que tem comida como recompensa. Isso com certeza. não é algo criado na fase adulta. Isso é algo criado durante toda a vida. nossa infância. Exato. Eu, por exemplo, essa questão do estresse, no meu R1, eu engordei 9 quilos. Descontando. E eu lembro, assim, que eu saía da enfermaria 1h30 da tarde. Eu 2 mereço. horas. Era exatamente isso. Ah, eu mereço um chocolate. Nossa, meu Deus, eu mereço. Que quem é do IMIP sabe. Eu chegava no Dom e dizia, o quê? Mas é fato que eu mereço uma sobremesa caprichada. Exato. Entendeu? Isso começa lá. Eu estava até te falando, contando essa história. Minha filha fez 2 anos e pouco agora, nunca tinha comido nada com açúcar. Aí meu marido foi dar a vacina, maravilhoso. Aí ele disse assim, filha, depois da vacina a gente vai tomar um sorvetinho para compensar. Eita. Aí lá vai tomar sorvete com a menina que nunca... Ela adorou, obviamente, Sim, né? Claro. Quem vai achar ruim? Ninguém. Não. E aí ele mandou a foto, todo feliz, de tomar sorvete como um presente pela vacina. Eu disse, olha, vamos estabelecer uma regra dentro dessa casa hoje. A gente pode, obviamente, liberar eventualmente um sorvete, porque ninguém vai criar alienígena. Certo. Ela tem que saber que existe sorvete, tá tudo bem, não tem problema. Não vai ser sorvete a rotina da comida dela, vai ser a exceção. Mas você vai tirar um dia e você vai tomar sorvete com ela, de uma programação pai e filha, no dia que você quiser tomar um sorvete. E não para compensar que ela foi valente por ter tomado uma vacina. Sim. Vacina é só uma obrigação da vida dela. Assim como estudar é uma obrigação da vida dela, assim como dormir cedo é uma obrigação da vida dela, que tem que fazer porque tem que fazer. Sim. E não tem que fazer porque tem uma recompensa associada àquilo, porque isso vai criando gatilhos na nossa vida.
Tem um dado de adulto, que eu acho que é até um dado subdiagnosticado, que 40% das pessoas que têm obesidade têm comer emocional associado. Então, tem a comida como algo recompensador. E isso é fisiológico, entenda. Sim. Comer comida ultrapalatável, rico em açúcar, em gordura saturada, age no sistema límbico, né? Libera dopamina, libera hormônios de prazer. O sistema límbico é onde agem as drogas que causam dependência e prazer e todas elas. Então, é óbvio que é um alimento que é prazeroso, né? Libera de imediato o prazer. Por isso que a gente tá estressado, como o chocolate faz. Ai, meu Deus, como é bom o chocolate. E como né? isso é difícil na criança, né? Imagina Exato. você regular isso na criança. E era o que eu estava falando com a mãe. Veja, quando você é adulto, você come, você tem aquele prazer fugaz, porque é rápido de começar, mas em seguida você vem um peso. Você vem uma culpa. Uma culpa. Porque você entende, primeiro, o adulto tem o sentimento de perda de controle. Né? Poxa, ele quer emagrecer, ele está estressado, ele descontou na alimentação, ele precisa não fazer isso para atingir um objetivo que é emagrecer. Então, você come, você tem um prazer imediato e poucos minutos depois vem a sensação de arrependimento, de incapacidade de se controlar. Sim. E vem aquela coisa meio psicológica, se eu não me controlo na alimentação, eu tenho controle sobre o que na minha vida. Né? Então isso gera vários questionamentos. E aí isso leva pelo menos você a uma reflexão. A criança não tem isso. Não tem isso. A criança come, tem prazer, ela quer mais prazer, quer mais prazer, e ela não tem nenhum remorso, porque ela não entende. Claro. Quando é uma criança menor, principalmente, quando é adolescente já começa a ter alguma coisa, mas uma criança menor, ela não tem ainda essa questão do arrependimento depois, de saber da necessidade do autocontrole. Ela vai querer mais e mais e mais e mais e mais. Então isso vira uma tragédia ali, para a criança e para a vida dela inteira. Né? Então, a gente precisa aprender a tratar nossas crianças da forma correta. E dar recompensa, que não é comida, que nem deve ser nada, né? Acho que tem o 10 da escola, é um 10 da escola, parabéns, você estudou e teve a sua consequência, parabéns. A sua recompensa já é essa. É a sua recompensa, é seu 10, e não que a recompensa vai ser nem um brinquedo e nem a comida, porque também existem outras compulsões associadas, né? Sim, total. Então, são coisas em casa de mudar. Inclusive, você falando sobre isso, a Maíra, sobre a questão genética, eu também queria que você comentasse um pouco sobre essa questão dos hormônios e da obesidade, né? Que eu já tive a oportunidade de lhe ouvir falar sobre isso e eu acho extremamente interessante. Olha, a endocrinologia é a especialidade mais linda da medicina. Eu achava muito difícil, viu? É uma coisa linda, é um pouco complexa, mas ela é linda porque os feedbacks das alças, das coisas, é algo muito lindo. E a obesidade, você para estudar, você diz, não, só quero trabalhar com isso o resto da minha vida. Porque eu acho que talvez seja uma das mais complexas que existam. Porque tudo se mistura, né? Mas isso te dá um entendimento muito claro sobre... Se é tão complexo de entender, vai ser tão complexo de tratar. Né? Então, o que acontece? Nós temos um controle da fome, o controle da homeostase corporal, na verdade, que ela fica no hipotálamo. Então, eu sempre digo que a obesidade é doença neuroendócrina. Veja, eu tenho todo um controle central, do sistema nervoso central envolvido. Eu tenho um conceito da homeostase que está ali no hipotálamo, na região hipotálamo, hipófise, e é nesse sistema que ocorre ali aquela modulação de estou com fome, estou cheio, deixa eu emitir os hormônios, os sinais da saciedade, deixa eu emitir os sinais aqui da fome, né, do sistema orexígeno. Só que esse sistema, para funcionar, ele recebe uma rede de informações periféricas, né? Então ele recebe informação do nervo vago, ele recebe informação de hormônios produzidos na gordura, da leptina, da adiponectina, ele recebe informações de hormônios pancreáticos, né, da insulina, que é um sinalizador de saciedade, né? A gente come, libera insulina, chegou comida, para aí de emitir sinal de fome, emite sinal de saciedade. A gente tem diversos hormônios intestinais que está sendo o bambambam da história, né? Porque agora a gente tem GLP-1, microbioma intestinal e os próprios hormônios que hoje, o uso do intestino, eles são a fonte do tratamento, né? O GLP-1 é um hormônio intestinal, que é um remédio da liraglutida, da semaglutida. Que há quem diga que é a droga do século. Sim, foi sem dúvida a descoberta do século, né? Existe a descoberta do GLP-1, dividiu
o tratamento da obesidade em Antigo e Novo Testamento, né? Então, assim, foi um marco divisor de águas, certamente, isso ninguém tem dúvida. A gente falava de perdas de peso de 5%, 8%, para falar agora de 25%. Nossa, eu né? fiquei impressionada então, a gente quando eu está vi esse estudo. saindo É são absurdo, marcadores. 25%, Exato. meu Deus. E agora já tem outras coisas, né, em estudo aí. Então, o GIP, que é o hormônio do Mounjaro, muito famoso, é um hormônio intestinal, e a gente tem diversos outros também. Então, todos esses hormônios, eles são sinalizadores para o nosso centro da homeostase, né, que fica no hipotálamo, de como está o meu status energético naquele momento. Comi agora, vai ter sinalização. Estou muito tempo de jejum, eu preciso que emita fome para comer, vai ter outra sinalização. Então, tudo isso é uma alça de comunicação muito bonita. O que é que acontece? Existem pessoas que têm geneticamente isso alterado. O que é que meu centro da homeostase faz, Tassi? Come muito, o que é que ele faz? Ele aumenta meu gasto energético para compensar, isso do ponto de vista fisiológico, de uma pessoa eutrófica, normal, certo? Ele aumenta meu gasto energético fisiológico, ele aumenta meus hormônios, meus transmissores de saciedade, né, os neurônios de segunda ordem de saciedade, para emitir sinal de você está cheio, você não precisa sentir fome, está tudo bem. E pronto, e ele regride, ele bloqueia os da fome, certo? Então, a gente fica ali sem comer. Se a gente for no fisiológico, não for comer por prazer, pelo hedônico, a gente fica ali sem comer, vai ter um gasto energético aumentado e tal, e isso tende a regular e pronto. E você pode até passar um tempo com um pezinho a mais ali, mas depois isso volta ao normal e tudo flui. Tem pessoas que têm uma alteração endógena desse sistema de regulação. Então, tem pessoas que têm alterações do ponto de vista genético, como eu falei, daqueles 1.100 losses genéticos que regulam tudo isso. Tem pessoas que têm esse status modificado do ponto de vista genético. Então, que vai ter sinalizadores equivocados de mensagens que chegam nesse centro da fome, certo? Então, que vão ter muito apetite, porque os hormônios anorexígenos são deficientes. Então, tem pessoas que têm uma saciação muito retardada, que demora para sentir fome, que são os famosos hiperfágicos, aquela pessoa que come, para ter uma sensação de saciedade, certo? Isso pode ser genético. Então, de saciedade também. Saciação é o quanto você fica cheio com o que você come, isso é saciação. Saciedade é o período que você passa sem comer, sem ter fome, isso é saciedade, são termos diferentes. E tudo isso tem regulação genética e existem genes que vão regular esses sinalizadores. Tem pessoas que nem têm uma genética que modifique isso, mas que o ambiente modificou. Certo? Por quê? Porque se a gente vai comendo por prazer, eu como para compensar, eu estou estressada, eu vou atrás de um doce, aí eu vou buscando comidas ultrapalatáveis, que é o que age no meu sistema límbico, me dando prazer, eu começo a boicotar meu sistema fisiológico que funciona lindamente. Só que o excesso de gordura, o excesso de gordura saturada, que libera ácido graxo, o excesso de açúcar, eles vão modificando meu sistema. É porque a gente vai começando a ter um acúmulozinho, eu começo a causar um ambiente inflamatório, o ácido graxo em excesso causa um ambiente inflamatório, aí você começa a ter um tecido adiposo disfuncional, né? Você começa a ter uma hiperplasia, uma hipertrofia, principalmente, o adipócito maior, ele sofre isquemia, por isso que essa isquemia começa a levar um ambiente inflamatório dentro dele, aí começa a liberar citocina inflamatória, o negócio fica tudo meio doido, você começa a ter resistência a sinalizadores periféricos de saciedade importantíssimos, como a insulina, como a leptina. Você produz muita leptina, mas o teu receptor da leptina, ele está alterado. Então, o cérebro não reconhece que você está saciado. E aí você começa a ter dificuldade de entender quando você está saciado e você começa a ter mais sinais de fome do que deveria. Aí o negócio começa a ficar completamente disfuncional por uma mudança ambiental que interferiu num sistema endógeno que já funcionou muito bem, mas que agora está disfuncional. E acontece uma coisa muito interessante, que é uma mudança no set point de o que é a minha meta de peso para o meu sistema da fome, lá no centro hipotalâmico. Então, o que acontece? A gente tem um peso e aquele é meu peso habitual, de vida adulta, né? Que a gente tem um peso mais estável. Quando eu começo a mudar esse set point do peso, é como se o meu corpo entendesse que a minha meta de peso é meu maior peso da vida. Então, isso acontece em quem tem obesidade, é uma coisa que eu falo muito em consultório. Por que a obesidade é tão difícil de tratar? Por que recidiva tanto? Isso tem estudo, 89% das pessoas recidivam o peso perdido em até 5 anos.
Veja, qual é a doença que recidiva tanto que você Meu conhece? Deus. É muito comum, por isso que o efeito sanfona é eterno. Sim. Qual é um dos motivos hoje que mais se sabe disso? É porque a gente tem o maior... Quando a gente tem esse sistema todo bagunçado, que a gente tem essa inflamação crônica, que o centro da homeostase não entende mais nada, a gente muda qual é o nosso set point de peso. Sim. Então, ele começa a interpretar que o meu maior peso da vida, de quem tem obesidade, é o meu peso-alvo. Certo. E ele começa a buscar aquele peso. Então, o que acontece? Você tem um quadro de obesidade, aí você emagrece. Sim. O que acontece quando você emagrece? O corpo diz, opa, cadê minha reserva? Sim, Né? tô Deixa no eu lugar errado. recuperar. Deixa eu recuperar que ela foi embora. Sim. Quando a gente está em crise, a gente poupa, né? Então, ele começa a baixar o teu gasto energético. Ele começa a te dar mais fome. Para cada 1 quilo perdido de peso, a gente aumenta a fome em 100 calorias. Então, você aumenta mais fome, ele começa a mandar mais sinalizador de fome, bloqueia o teu da saciedade e reduz teu gasto energético basal, tua taxa metabólica basal. Então, você começa a ter mais fome e gastar menos energia. Resultado, reganha peso. Né? Então, começa a um sistema endócrino e neuronal... Começa a te boicotar, né? A te boicotar, é o que eu digo no consultório. Veja, Sim. você quer emagrecer, seu corpo não quer. Você está andando na escada rolante ao contrário. Você está Sim. subindo e ela está descendo. Entenda que é para a vida toda. Sim. Porque a gente não tem hoje ainda um dado que me diga assim, depois de 10 anos que você retorna a um IMC normal, que você volta a ser eutrófico, esse set point doido de maior peso da vida acaba e o teu corpo entende que teu peso normal agora é 50 quilos e tu vai ser feliz. Não tem, Sim. certo? Então, tem que constantemente, para sempre, mesmo, pelo menos até o que a gente saiba hoje, manter todos os bons hábitos que você teve que ter, e espero que tenha, Sim. né? Para conseguir perder esse peso perdido. E veja uma coisa, fisiologia hormonal é uma coisa que independe da idade. Então, tá lá desde que a gente nasceu. Perfeito. Então, tudo isso que Maíra falou, pessoal, vale funciona na desde criança. A criança acontece a mesma desregulação hormonal. Ela tem a mesma questão genética, porque se a genética é de sempre, né? Então ela pode ter a mesma questão genética de alteração de saciação, de alteração de saciedade, de predisposição à lipogênese, que é acumular gordura, né? De ter uma taxa metabólica menor por ter menos enzima termogênica, ou ter menos receptor adrenérgico nessa gordura. Tudo isso pode ter, ela pode ser uma criança com tendência à obesidade desde a infância. Desde a infância. Porque ela já tem tudo isso desde a infância. Aí, ou ela pode ser uma criança que nem tinha essa tendência, talvez, genética, nem tem pais, talvez, em casa, com excesso de peso, mas que o ambiente dela levou ela a ocorrer essa transformação endógena por uma alimentação inadequada, por um excesso de alimentos ultraprocessados, que é a coisa mais comum. Na lancheira das crianças tem Coca-Cola e biscoito. Totalmente. Né? Então, criou-se nessa criança. E isso pode ser muito precoce. Sim. Né? E a gente vê as complicações da obesidade cada vez mais precoces. Diabético tipo 2 com 12 anos. Isso. Né? Então, era uma coisa que há 20 anos a gente não via, o nome era diabetes do adulto. Mudou porque infelizmente tem mudou. Criança com diabetes do adulto. Isso. Né? Porque temos um ambiente desfavorável junto com a genética desfavorável. Sim. E aí acabou. Eu costumo dizer do consultório que a genética ela bota a bala dentro da arma, mas quem aperta o gatilho é o ambiente. Sim. Né? Se o ambiente daquela criança é um ambiente controlado, a chance dela, se uma criança é eutrófica, uma criança saudável, e permanecer um adulto assim, é bem grande. Se já começa de nascimento, uma criança entope de maisena, de leite, né? Tem um vídeo que passou, acho que no canal da Record, a menina tomava 5 mamadeiras de leite de madrugada. Uma menina já grandinha, 6 anos, 5 anos de idade, então, desnecessário. A avó atolava a menina de pão, que achava bonita, né? Vivia comendo pão, biscoito, massa. Então, você está criando um ambiente desfavorável desde sempre. E isso não é raro não, tá? Não, isso é quase que a rotina. Nossa, né? No consultório eu vejo muito. Não, tá? Eu faço 4 mamadeiras antes de dormir, já dorme lá. E eu tô falando de uma criança, esse exemplo, por exemplo, ela tinha uns 3 anos. Que não era nem para estar acordando de madrugada para comer. Quanto mais 4 mamadeiras, pelo amor de Deus, né? Então, essa questão Jesus do ambiente... protege, né? Essa questão do ambiente... o senso comum já nos diz isso, mas os estudos comprovam. Então, eu li um estudo recente que ele falava que chegou-se à conclusão que não adianta trabalhar só o indivíduo, falando de criança e adolescência, e adolescente. E imagino que adulto também. Não adianta trabalhar só o indivíduo, você tem que trabalhar a comunidade. Certeza. Então, é bem isso, é esse ambiente ansiogênico. Então, quando você falou da lancheira, né? Então, trazendo isso
para os nossos fins práticos, é muito importante quando você que cuida de criança, né, que trabalha com criança, então tá lá no seu posto de saúde atendendo, e aí você vai fazer uma orientação para aquela família. Vamos tentar trazer comida de verdade para aquela lancheira, menos ultraprocessados. É claro que os ultraprocessados são mais práticos, né? Mas bem menos saudáveis ou nada saudáveis, né? Então a gente tem que estimular ali o consumo da fruta, ainda que seja o pão, mas que seja um pão francês, que não seja aquele pão cheio de aditivos e condimentos do supermercado. Bisnaguinha. Bisnaguinha. Eita, a cara das crianças, meu Deus. Eu corto todas já atola no consultório, bisnaguinha nas crianças. Vamos botar um pãozinho francês, metade de um pãozinho francês, faz um sanduíche natural, desfia o frango e faz um franguinho desfiado, coloca lá com o sanduíche no sanduíche natural e leva para a escola. Então é o famoso vamos desempacotar, né? Não é para ser esse lanche de pacote, é muito mais um lanche caseiro. E aí até mais uma vez falando, Luciana Nunes, que a gente já trouxe ela aqui no podcast. Então, no consultório eu dou muita nutricionista. Maravilhosa. Nutri de Júlia. Pois é, então ela já veio aqui no nosso podcast e no consultório eu sempre dou a dica do Instagram dela. Porque eu digo que eu me sinto Masterchef. Eu vou, e é pastel, e é pizza saudável. Então, assim, os ingredientes, aveia, queijo, então coisas normais, saudáveis, normais e que fica pratos super saborosos e simples. Então você pode dar a dica lá no posto de saúde. Hoje em dia todo mundo tem celular, smartphone, todo mundo tem Instagram. Segue lá no Instagram e como ela tem várias outras nutris excelentes que fazem receitinhas, né? Fáceis. Bota aí no Google uma receitinha fácil e leva na lancheira. Então, trabalhar essa questão desse ambiente, né? Total. E trazendo para as comorbidades que a obesidade traz, um outro estudo que eu li diz que a criança que é obesa tem mais chance de, aos 40 anos, ter doença cardiovascular. E os 40 anos é logo ali. É ali, né? Metade da vida hoje. Metade da vida, né? Exato. E aí a gente, falando de obesidade na infância, aquela criança com 7, 8 anos, a gente vai ter uma doença cardiovascular aos 40, então, de forma muito precoce. Então, queria que tu comentasse isso também, essa associação, doença cardiovascular, dislipidemia, enfim, comorbidades e obesidade. Essa questão do ambiente que você falou, não é para o adulto, imagina para a criança. Eu sempre digo a meus pacientes, olhe, nosso tratamento começa com a mudança da feira da casa. Sim. Né? Não é a sua feira, não. É a feira da casa. Quem mora com você? Eu moro com o esposo, não sei quem. Se alguém for resistente, traga. Eu preciso conversar com essa pessoa. Porque é punitivo para qualquer indivíduo tá comendo aqui uma saladinha, amar pizza e ter aqui uma pessoa do seu lado comendo pizza, né? Passa uma sensação que o tratamento, não nem digo tratamento, digo que um estilo de vida saudável, porque isso deveria ser a rotina de qualquer ser humano da Terra, independente de ter obesidade ou não, é uma alimentação punitiva por estar com excesso de peso. Isso já cria uma repulsa. Sim. Então, se o ambiente dessa casa, se a feira dessa casa é condizente com a alimentação que aquela criança ou que qualquer indivíduo precisa ter para ser mais saudável, para controlar o seu peso, é mais fácil ela aderir. Imagina uma criança, se um adulto que tem total consciência da necessidade de emagrecer, se ele quer, por uma questão estética, por uma questão de saúde, qualquer que seja a sua motivação, emagrecer é difícil para ele resistir. Imagine com uma criança que, primeiro, ela não está nem aí para esse tratamento. Quem levou foi o pai e a mãe. Daí tá aqui, alguém comendo, que acontece demais. O pai e a mãe comendo pizza do lado do menino. Não, é você, ouviu a doutora, você tem que comer, não sei o quê. Isso é uma punição, minha gente. Isso é difícil. A criança não vai aderir. Não. Ou ela vai aderir ali uma semana e vai parar. Né? Então, tem que mudar a feira da casa, tem que mudar todo o ambiente da casa. Sim. Porque os pais são o espelho, né? Eu sempre digo, isso quando eu tenho essas crianças adolescentes, que tem alguns, ou seja, você é espelho. E você não é só espelho, você é corresponsável pela doença cardiovascular que seu filho vai ter no futuro. Sim. Porque está sendo plantada hoje, não vai ser aos 20 anos. Isso. Se você ensina tudo bonitinho e aos 20 ele muda, a culpa é dele. Mas se você ensinou desde 3 anos de idade que essa alimentação péssima é a rotina dele, ficar na TV o dia inteiro é o divertimento dele, o infarto dele aos 40, você é corresponsável por isso. Sim. Então, assuma sua responsabilidade a partir pesado, de hoje. Mas real. Real, começar a super usar real. também. Eu pego pesado, analiso, Porque não dá pra Menina, analisar. ela tem essa carinha de boneca, mas ela não Eu sou um anjo do bem, mas às vezes a gente tem que dar umas tapas pra realidade cair, né? Então, assim,
Isso é muito real. E precisa. E as comorbidades são várias. Doença cardiovascular, a gente fala muito porque é a principal causa de mortalidade. Né? Como eu falei no começo, obesidade reduz a expectativa de vida, independente de qualquer outra complicação. Mas, além disso, é fator de risco para infarto, é fator de risco para AVC, é fator de risco para cardiopatia. Né? Cardiopatia hipertrófica. Você tem um corpo imenso, o coração vai trabalhar mais. Sim, Né? Ele é um músculo, ele hipertrofia. Esquerdo. Você tem aumento de VE, né? Você vai ter aumento de VE, você tem dislipidemia, que já aumenta mais o risco de infarto, de AVC. Sim. Doenças metabólicas inúmeras, né? Diabetes com relação direta. 80% das pessoas que têm DM2, que têm diabetes tipo 2, são obesas. Sim. Não é à toa, é consequência, não é aleatório, né? É consequência. O diabetes tipo 2 vem de uma resistência insulínica que tem por base um grande peso de gordura visceral. Então, os diabéticos morrem de quê? De doença cardiovascular. 80% dos diabéticos morrem de doença. Não morre porque dá um pico de 300 de glicemia e papum cai duro, não. Morre porque ele infarta. Ele infarta. Né? Então, a gente está falando de um aumento de risco, porque eu tenho uma inflamação crônica, porque eu tenho uma série de alterações vasculares que aumentam a doença cardiovascular em números estratosféricos. Eu tenho aumento de risco de câncer, né? De diversos cânceres, de câncer de mama, de câncer de endométrio, de câncer de esôfago, de câncer de intestino. Então, o que é que mata hoje em dia? Doença crônica, qual? Doença cardiovascular e doença oncológica. Eu tenho uma doença mãe chamada obesidade que aumenta os dois riscos. Né? Eu tenho um risco de doença osteomuscular. Sim. Né? Isso meus idosos reclamam muito, os pacientes mais velhos reclamam muito. Mas você pode pegar uma criança para estimular que joga bola, Sim. ela vai ter limitação na bola. Vai. Né? Ela vai correr com dificuldade. Tem uma doença que é a epifisiólise da cabeça do fêmur, né? Que a cabeça do fêmur sai do lugar. Fator de risco, obesidade. Obesidade, claro, né? Você mexe com a articulação de sustentação. Quadril vai doer, joelho vai doer, tornozelo vai doer, pé vai sofrer. Tudo que é articulação de membro inferior, que é de sustentação, é coisa você sustentar 20. Sim. Uma coisa é você com estrutura para sustentar 20 e sustentar uma criança que tem 30. Sim. Né? Você está falando de metade, 50% a mais do peso Sim. que aquela articulação deveria estar sustentando. A gente vai ter alteração neuropsiquiátrica, existe relação direta entre obesidade e depressão. Mão de via dupla, paciente depressivo tem maior risco de ter obesidade, paciente obeso tem maior risco de depressão. Isso não é só por questão de autoimagem, né? Isso tem alteração neuroendócrina por trás que justifique essa relação de mão dupla. Então, o tratamento de um inclui o tratamento de outro. Até porque quando se fala em transtorno psiquiátrico, o primeiro tratamento é mudança de estilo de vida, sempre será. Quando a gente fala de transtorno psiquiátrico e adolescente, a gente tem que falar de bullying. Sim. Existe bullying muito grande com adolescentes obesos, principalmente adolescentes meninas obesas. Né? Existe uma dificuldade de aceitação de autoimagem muito grande em adolescentes obesas. Isso precisa ser levado em consideração. Isso é uma consequência psiquiátrica que tem que ser pesquisado, porque isso leva a transtornos alimentares, a anorexia, a bulimia, né? a compensações dessas adolescentes. Isso é uma coisa extremamente comum, que cai ao pediatra que está ali como vem investigar se está fazendo alguma coisa para compensar esse ganho de peso, se está induzindo alguma coisa. Porque às vezes o adolescente toma diurético escondido, toma laxante escondido, induz o vômito, faz jejum do juízo. Do juízo, essa eu pego muito, muito, muito. Acorda de manhã, vai para a escola sem comer nada e a primeira refeição é 1h da tarde. Mas por que você faz isso? Ah, porque eu quero emagrecer. Da própria cabeça. Da própria cabeça. Que é uma punição. Às vezes já faz atividade física, aí come, aí passa horas na academia. Tem risco de fazer rabdomiólise de excesso de treino. Sim. Né? Então, são todos transtornos psiquiátricos que precisam ser investigados. Na adolescência, principalmente, porque já tem uma noção desse ganho de peso, já tem essa percepção, e aí começa a ter mais transtorno psiquiátrico também. Transtorno neurológico. Né? A gente sabe, hoje tem associação muito direta entre obesidade e maior risco de Alzheimer e maior risco de distúrbios cognitivos, mesmo de leve intensidade, porque existe esse ambiente de inflamação crônica também ocorre no sistema nervoso central. Né? Então, tem até estudo que ainda é observacional, associando o uso do GLP-1, que é o famoso Ozempic, por aí vai, a semaglutida, a redução do risco de Alzheimer, né? Então, com isso, com uma estatística significativa. E agora vai começar um ensaio clínico com essa... Para comprovar. Para comprovar, mas não se sabe se são adultos com obesidade e diabetes. Então, a gente não sabe se é pelo controle das doenças de base, que diabetes e obesidade levam a doença neurocognitiva, ou se é pelo remédio em si que tem alguma ação central. Então, assim, veja, a gente tem consequências em todas as áreas. Isso significa que qualquer especialidade pode ter abordagem inicial de obesidade.
Sim, Se você é ortopedista e você pega um paciente com dor no joelho, sim, você tem que, no mínimo, a obrigação de encaminhar essa pessoa para um profissional que trabalha com peso. sim. E não só dizer, é só emagrecer, seu José, vai lá. É, Seu José não vai não vai emagrecer. emagrecer. Bernardinho, de 8 anos, não vai por conta própria. Você tem que colocar isso num plano terapêutico organizado, dar escrito Sim. para esse paciente. Você precisa emagrecer, marcar consulta com com um endócrino pediatra, ou com um pediatra, com um nutricionista, e começar uma atividade física. Você tem que dar um planejamento mínimo para aquela pessoa. Isso é muito né? importante, traçar essa terapêutica. Não deixe né? solto, Não deixa porque quem fica solto solto. não faz nada. Isso, Então, exatamente. qualquer especialidade, um cardio pode encaminhar. Doença respiratória, né? Asma. Asma é uma das doenças mais comuns da infância. Obesidade piora a asma. Isso. Né? Então, leva a um distúrbio restritivo. Apneia do sono, que é outro distúrbio respiratório. Relação direta. Dois principais fatores de risco para apneia do sono. Idade e obesidade. Sim. Né? Então, é associação direta. Cirrose. Né? Hoje em dia, a gente sabe que a obesidade é causa de esteatose. Todo mundo fala, tá só uma gordurinha. Essa gordurinha está se tornando a principal causa de cirrose hepática do mundo. Né? O álcool está estável, a hepatite B tem cura, a C no mesmo caminho. E a obesidade só sobe. 58% das pessoas têm sobrepeso e obesidade. Sim. Então, tá aí disparado, sendo a causa de cirrose, de transplante hepático, obesidade. Né? Então, a gente tem uma doença que interfere em absolutamente tudo. Exato. Então, a gente, de uma vez por todas, tem que parar de negligenciar Sim, essa e de estigmatizar. essa doença e de estigmatizar. Falando em tratamento, então, acho que você tocou num ponto muito importante, que é fazer essa estratégia de tratamento, né? Então, você atendeu ali sua criança, adolescente, identificou, tem obesidade. Se tiver mais de 10 anos, a gente vai precisar medir circunferência abdominal para ver se preenche critérios de síndrome metabólica. Inclusive, esse ano, a Sociedade Brasileira de Pediatria liberou um PDF, está curtinho, 6, 7 páginas, super direto, objetivo, sobre síndrome metabólica na criança. Então, recomendo vocês lerem, tá bem interessante. E aí, vimos o IMC, vimos circunferência abdominal, vamos pedir os exames de screening, de rastreio, né? E, além disso, vamos tratar. Se eu já encontro as alterações que Maíra trouxe, então tem dislipidemia, tem hipertensão, tem doença hepática, então tem a esteatose, então a gente vai exatamente agir nessas complicações. Já tenho complicações para resolver. Não tenho complicações. E aí, o que é que eu vou fazer, Maíra? Ok, massa, escapasse dessa vez, vi se volta daqui a um ano. É isso, Maíra. É quando ele volta agora com complicações. Né? É justamente isso, é esperar o negócio complicar. Isso foi uma grande crítica, esse artigo que saiu, que dividiu entre clínico e não clínico. Sim. Porque ele orienta que no clínico você tem que iniciar a medicação de obesidade quando eu tenho complicações, mas quando eu tenho obesidade não clínica, ou seja, não complicada, eu poderia retardar esse início. Então você espera complicar para tratar. Né? Então não existe. Então essa é a grande crítica de várias sociedades, inclusive da ISBEM, da Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, foi um estudo do Lancet, a esse artigo. Como assim? Eu vou ficar olhando, volta daqui a 6 meses, volta até complicar, quando tiver a gordura no fígado a gente começa alguma coisa, até lá tá tudo certo. Tá tudo certo. Né? Então, como é que a gente divide o tratamento? Divide o tratamento seguinte: mudança do ambiente obesogênico, porque isso não é só dieta, e terapêutica medicamentosa. Certo? Quando eu falo de mudança do ambiente obesogênico, tá? Eu não estou falando só de ir para o nutricionista fazer uma dieta. Porque tudo ao meu redor influencia no meu peso. Sim. Tudo. Eu tenho uma paciente que eu encaminhei ela para psicóloga, porque tinha um comê emocional muito intenso associado, tinha uma compulsão alimentar. E aí eu disse, vai para psicóloga para trabalhar comê emocional. Você vai trabalhar na psicóloga. Seu primeiro ano de terapia vai ser trabalhar a sua relação com a comida. De onde que surgiu, por que você desconta, por que é gatilho, e como lidar com o que te faz descontar. Poxa, você desconta que eu tenho estresse no trabalho. Como é que eu vou lidar com o estresse no trabalho? Se não for comer, então, exato. E aí ela falou assim, doutora, eu tô na psicóloga, eu tô falando de comida. Mas falando de comida, eu falo da minha vida todinha. Eu disse, mas porque o ambiente que nos engorda é o nosso ambiente geral. Né? Então, se eu falo com a criança que ela precisa emagrecer, se eu falo para os pais dessa criança, olha, a gente tem que traçar aqui uma mudança de vida, de comportamento, para a gente ter um emagrecimento sustentável. Porque senão eu vou recair nos 89% da população com obesidade que reganha peso em até 5 anos. Sim. Então, isso inclui, obviamente, eu ir para o nutricionista. Eu tenho um planejamento alimentar para a minha casa,
Então, eu sempre digo assim, vá a família inteira. De preferência, marquem consulta com o mesmo nutricionista, para que a casa mude a alimentação, e não só a criança. Se for alguém que atende adulto e criança, né? Porque se for um que atende só criança, vai ter que ir para outro. Porque a casa tem que estar no planejamento de alimentação saudável, e não é para achar ruim, como se fosse a casa sendo punida, é a casa que está fazendo o que era para ser feito. Há muito tempo. Há muito tempo de vida, desde o nascimento, e não ser um ambiente disfuncional, né? Então, eu sei, para criança, para qualquer ser humano, é sempre mais fácil a gente começar acrescentando do que retirando. Então, veja, se existe muita resistência, em vez de dizer assim, tira o chocolate, assim, acrescenta uma fruta, né? Certo. Bota a maçã, reduz o chocolate na metade e vamos negociando. Sim. Porque você restringir gera muito mais sensação de culpabilização, tipo, eu estou sendo, não é culpado, de punição, eu estou sendo punido, retirando isso, do que se eu digo, tá bom, deixa o chocolate, mas bota uma frutinha, e a gente vai fazendo substituições de volume disso, é muito mais fácil, né? Fazer receitinhas, mudar a feira, porque se eu tenho de fácil acesso, eu não vou comer o que eu preciso. Eu tenho um pacote de biscoito recheado, eu tenho uma maçã, eu vou para maçã. Não. O adulto não vai estar, você acha que a criança vai? Não claro que vai. não. Então, a feira da casa é santa. Eu coloco isso escrito no planejamento da consulta. A sua feira da casa é santa, ela é sagrada, ela tem que estar com os alimentos que você precisa comer. Criança tem que ter hora para dormir. Sim, rotina. Né? A rotina, organizar a rotina. E a rotina começa de hora para dormir e acordar. Se é a criança que tem uma rotina de sono completamente bagunçada, certamente a vida daquela criança é bagunçada, porque Sim. para ela fazer atividade física, depende se ela está cansada ou não, que depende dela ter dormido ou não. Sim. A hora do café depende da hora que ela acorda. Se não acorda, se acorda tarde, não toma café, vai almoçar. Então começa a virar zona. Sim. Então, criança tem que ter hora para dormir, acordar, para ter rotina e para reduzir apetite. Sim. A gente sabe que não dormir bem, dormir menos de 7 horas por noite. Isso no não adolescente, que adolescente tem que dormir mais, no adulto, Sim. já depois dos seus 16, 18 anos, pelo menos. Dormir menos de 7 horas por noite aumenta a fome. Você aumenta a grelina, que é o hormônio da fome, certo? E você aumenta o comer emocional. Você fica mais impulsivo na alimentação. Você busca mais comer hedônico, né? Você está mais cansado, você está mais estressado, você desconta na alimentação. Sim. Então, faz parte de qualquer ser humano que quer emagrecer ter uma rotina de sono ajustada. E não é só tempo de qualidade, não é só tempo de sono, é sono de qualidade. Então, tem gente que passa 10 horas na cama, mas desperta 20 vezes. Sim. Não está fazendo nada, tem que ir para o médico de sono descobrir o que é que está fazendo acordar. E ver se de repente não tem indicação de remédio, sem preconceito com tratamento, né? Então, dormir bem é fator necessário quando eu quero emagrecer. Fazer atividade física, certo? Atividade física, se a gente olhar só a atividade física no componente de perda de peso, é muito discreto, se eu não vier acompanhado de uma dieta satisfatória. Sim. Mas é essencial na perda de peso que você aumenta o gasto energético, né? Você substitui uma tela por uma atividade física para a saúde mental, de uma forma geral, e para a manutenção do peso perdido. Então, Sim. é muito difícil manter peso perdido sem fazer uma atividade física ativa. E para essas crianças e adolescentes com sobrepeso e obesidade, recomendação, pelo menos 60 minutos por dia. Por né? dia. Isso é diário. Isso é muito bom, inclusive. Dá para fazer fácil. Né? Criança pode fazer atividade de resistência, né? Não Sim. tem contraindicação. De ir para academia. Exato, você só isso. precisa limitar alguns aparelhos, né? Ter cuidado Ter com uma algumas orientação. articulações, fazer isso guiado, mas não é contraindicação. Criança tem que ter manejo de estresse, se for algo. Tela aumenta estresse, a gente vê muito isso. Crianças estão mais impulsivas, elas estão mais estressadas, elas estão mais ansiosas, porque elas passam 6, 8 horas assistindo televisão. Né? E isso gera essa alteração de impulsividade, de agressividade, de ansiedade. E isso faz descontar mais na alimentação. Sim. Então, eu tenho um controle de tela, eu tenho um tempo reduzido dessa tela, também faz parte do meu tratamento anti-obesidade. Eu controlar o estresse dessa criança faz parte do meu tratamento anti-obesidade. Eu não ter esses comportamentos adoecedores de recompensa, de não sei o quê, né? Faz parte do meu tratamento de obesidade. Então, eu tenho que controlar. Bebida eu nem falo, porque não é para criança estar bebendo, né? Então a gente não vou nem falar de tóxico aqui. Isso. Mas criar hobby, sabe? Meus adultos não têm hobby. Algumas crianças, o hobby é assistir TV. Né? Então, se eu busco na alimentação a fonte de prazer, isso é muito comum, eu preciso ter outras fontes de prazer diferentes da comida. Que não seja tela, né? Sim. Então, bora fazer para ser menino para ter um hobby, para fazer um esporte que ele sinta prazer, para pintar.
né? Para, sei Estimular lá, a criatividade de alguma forma, escola aprender de um idioma, música. escola de fazer teatro, algo que ele Sim, tenha aptidão, que ele sim, tenha prazer, que não seja só mais uma obrigação, porque eu sim, vou estar gerando mais estresse. Mas algo que você percebe que o teu filho, poxa, ele gosta de fazer isso. Né? sim. Minha filha, eu acho que ela gosta de palco. Ela chora para ir para palco se apresentar, tá Ah, com é? 2 anos, Oh, né? meu Deus Ela do é céu, dessas. tem alma de Ela tem artista. alma de artista, ela adora Ah, aplausos, ela é bem, bem oh, engraçada. Você vai ter que botar essa menina para fazer alguma coisa que ela vá para um palco ser sim, aplaudida, porque sim, ela ama. porque ela ama Então, isso. você tem que perceber o que é que seu filho tem aptidão, o que é que ele gosta, e colocar Sim, ele para fazer, para ele ter um hobby, esse hobby ser independente da comida, independente da tela. E para isso, você precisa ter tempo com seu filho, né? exato. Você É o precisa tempo de conhecer o qualidade. seu filho, porque se a gente só vê o filho à noite dormindo, no final de semana, eu não vou nem saber o que é que ele gosta. Sim, Né? Então, a gente começa tendo que cuidar das crianças da forma correta. Então, isso é o controle do ambiente, certo? A gente tem que... certo, Não é fácil. Mudar hábito de vida é a coisa mais difícil da face da Terra. de Né? fato. Mudar é difícil, manter isso ao longo de toda uma jornada de vida é o maior desafio de um ser humano. Né? Por isso que toda essa conversa é super importante, que o pediatra ou quem atende pediatria tenha lá na consulta de puericultura, lá Exato, atrás, lá atrás. né? Já é Lá começando lá. atrás, de preferência, na consulta pré-concepção, Uhum. o ginecologista obstetra conversa sobre isso. Se Exato. perdeu essa janela, ok, vamos para a Sempre é consulta, tempo. sempre é tempo. É, Vamos para a consulta de pré-natal, conversar sobre isso. é. Perdeu essa janela, então vamos para a consulta de puericultura no dia a dia, no mês a mês, né? Se Trazer perdeu, isso. vamos tratar. Aí Né? se Perdemos toda a prevenção, ok. que é Mas que a está gente em faz? tempo de tratar. Antes tarde que mais tarde ainda. É Né? verdade, Então, é sempre é verdade. tempo. E Sempre é essa tempo. terapia medicamentosa, a droga do século, existe para criança e adolescente? Existe também. Vamos lá. O que é que a gente tem hoje de medicamento e o que é que a gente tem aprovado para criança, Tá. certo? Do mais antigo para o mais novo, a gente tem a boa e velha sibutramina, né? A gente não faz para criança, tem Orlistat, que é aprovado para criança a partir de 12 anos de idade, para adolescente, no caso, não é mais criança, né? É uma droga interessante, bem médio, certo? Uhum. Porque o que é que o Orlistat faz, Tassi? Ele bloqueia a enzima que absorve gordura no intestino e com isso 30% da gordura da nossa alimentação, ela sai nas Descartada. fezes, tá? Isso gera na criança e adolescente uma coisa muito preocupante, escape Escape fecal. fecal, Você horrível. imagina a né? criança na escola, vai soltar um pum, faz cocô. Isso. E pro Bullying, adolescente, então, não, nunca mais ele acabou, volta né? para a escola, né? Assim, É, bullying eterno. é. Então, assim, Inviável. enviar. E não age num ponto muito fundamental, fome. Não reduz fome como reduz um GLP-1, né? Então, a grande parte é hiperfágica, tem que comer hedônico, então eu preciso controlar o sistema límbico e apetite. Ele não age, ele age realmente, a perda de peso é pequena, 5%, então assim, é uma droga que tem um efeito discreto, mas é válido, existe, né? Não vamos descartar. E aí a gente entra na molécula do século, divisor de águas, Antigo e Novo Testamento, que é o GLP-1. Sim. A gente tem a boa e velha liraglutida, que é a droga do nome comercial Saxenda, aprovada para obesidade é o Saxenda, que é a dose maior de 3 miligramas. A gente tem 1,8 para diabetes, né? E é válido falar, porque a gente tem crianças de M2 diabéticas. Sim. Então a liraglutida ela é aprovada. Sim. Foi aprovada de início a partir dos 12 anos, no estudo Certo. anterior. E tem um estudo que estava até falando contigo, que foi lançado na New England, ano passado, setembro de 2024, com crianças de 6 a 12 anos. Olha aí, que Então, interessante. a gente tem respaldo. A gente tem agora a liraglutida brasileira, né? A AMS produzida. Nós temos o Alire e o Lirux, que é a mesma liraglutida produzida no Brasil. Chegou agora esse mês de agosto, foi nesses 15 dias, foi lançada no Brasil. Então, temos a liraglutida, é uma medicação legal. Tem uma perda de peso de estudo ali de 8% em média, não é uma Brastemp, foi o primeiro GLP-1 lançado, né? Foi um divisor de águas, pela segurança, pelo 8% benefício. em quanto tempo? É de perda de peso de 50 semanas, eu acho, coisa assim, acima do placebo. 56 Certo. semanas é o tempo médio que eles avaliam, deixa de um ano de tratamento. Então, é muito modesto, mas não é inválido, né? Sim. E na prática varia muito. Tem paciente que é super respondedor, né? Tem Sim. paciente que responde, tem paciente que não vai responder e você vai ter que mudar o esquema terapêutico, que tá tudo bem. E a gente tem a famosa semaglutida, que é essa sim que é o Ozempic, né? Foi o pulo do gato, foi falado, é capa de revista nacional, internacional, todo mundo fala dela. Por que é que a semaglutida é tão falada e tão conhecida e tão famosa? Porque a gente sai de percentuais de perda de peso de 5, 8,
10 para 17, Nossa, 20, 25. Eu vi 25 é o 25. Mondiaro. Meu Então, Deus. a gente começa a falar de resultados que são muito mais significativos. Sim, semelhantes à cirurgia bariátrica, né? O Mondiaro confere essa belezura, né? É. Então, a gente começa a mudar o jogo, tá? Então, a semaglutida, que é o Wegovy, é o nome comercial aprovado para obesidade. Qual a diferença? É a mesma droga. O Ozempic e o Wegovy são a mesma substância. É a semaglutida, que é o análogo do GLP-1. A diferença é que o Ozempic vai até 1,8, que é a dose do diabetes. Certo. Até 1 miligrama, desculpa, 1,8 é a lira. Vai até 1 miligrama, que é a dose do diabetes. Tem 3 doses, 0,25, 0,5 e 1. Para a obesidade, a dose estudada é maior. Tem a dose de 1,7 e 2,4 miligramas, tá? Então, o Tá. Wegovy chega em 2,4 miligramas, que é a Certo. dose de obesidade. Ozempic chega a 1 miligrama, que é a dose de diabetes. Assim Certo. como a liraglutida tem o Saxenda, que é 3 miligramas, que é a dose de obesidade, e a Victoza é 1,8, que é a dose de diabetes. Ozempic e o Wegovy são semanais, tem essa comodidade, dão menos efeitos colaterais. Tem uma perda de peso média de estudo de 17%, em adultos, se não me engano, em criança foi 15%, uma coisa mais ou menos parecida. E em crianças não, a liraglutida é diário. Tem um inconveniente, né? Você sai quando você mudou para a semaglutida, além da questão de tolerabilidade, que é melhor, da perda de peso, que é melhor, você saiu de 365 furadas para 56. É, muito né? melhor. Então, Absurdamente um alívio, melhor. né? Sim. Nem se compara. A gente está enxuto drogas mensais agora, e vamos Sim. embora. E o céu é o limite agora no tratamento da obesidade, né? Então, a SEMA é aprovada a partir de 12 anos de idade. Eu tenho um paciente fazendo em consultório. É um medicamento excelente, costuma ser bem tolerado, mostra segurança a longo prazo, e é a opção que temos hoje de melhor, talvez, em relação a percentil de perda de peso e segurança para adolescentes com obesidade, né? Não pode ser feito em 6 anos, não temos estudo para isso. Perfeito. Mondiaro, famoso, todo mundo quer usar Meu Deus Mondiaro. do céu, todo mundo. O que é o Mondiaro, certo? O Mondiaro são 2 incretinas. Incretinas são aqueles hormônios intestinais, GLP-1, GIP, no caso do Mondiaro, que sinalizam no sistema nervoso central, lá no hipotálamo, nesse centro de controle da homeostase, que estamos saciados, eles são sinalizadores de saciedade. Mas eles têm outras ações, né, obviamente. Então, tem ação na questão do pâncreas também, por isso que controla a questão da insulina-glucagon, ajuda no controle de diabetes. O GIP, que é uma das moléculas do Mondiaro, age na gordura, melhora a sinalização desse tecido adiposo, ajuda na lipólise. Então, vem daí talvez a questão da maior potência, né, desse agonismo entre eles dois. É um remédio maravilhoso. É o que a gente tem disponível no mercado hoje, com maior perda de peso. A perda de peso média do Mondiaro é 20%, algo que não tem sido visto. Mas 1/3 dos pacientes conseguem perder em torno de 25% ou mais, né? Tem um percentual menor que perde 40% de peso. A gente está falando de níveis de bariátrica, como você falou, né? Então, é excelente, é uma droga que se mostra segura, né? Já tem estudos melhorando esteatose hepática, revertendo fibrose. Acima de 12 anos também. 18. 18, Infelizmente, Mondiaro, a gente não pode se animar muito no mundo da pediatria. Estou aqui Por falando porque o amor é grande. Mas 18 anos, por enquanto. Sempre começa em adulto e depois traz para criança. Isso, né? exato. Então, acho que é questão de No tempo, futuro possivelmente. E aí, ainda estão fazendo estudo de risco cardiovascular para mostrar redução. Né? Saiu agora o da esteatose hepática. Daqui a pouco sai das crianças. Sim, As crianças vai sendo os últimos. Vamos ver o menos resto. eventos adversos? Menos eventos adversos comparando com a semaglutida. A gente tem o último dos estudos o STEP são os estudos da SEMA, o SURMOUNT são os estudos da TISE para peso. Né? Então, o último estudo SURMOUNT, o SURMOUNT 5, é comparando semaglutida versus tirzepatida. Era o estudo que todo mundo queria ver, né? Saiu no congresso esse ano. E aí mostra que, de fato, tem menos náusea. O que é que o análogo de GLP-1 dá de efeito colateral? Seja a lira, seja a SEMA, seja a tirzepatida. Náusea, vômito em algumas situações, empachamento, desconforto epigástrico, azia, pode dar piora de refluxo, alteração transintestinal, né, constipação ou diarreia. Por quê? Tudo gástrico, se ele age no sistema nervoso central, né? Na verdade, ele age também via nervo vago na questão do intestino, ele lentifica o trânsito intestinal, retarda o esvaziamento. Então, a comida ela entra ali naquele estômago e ela demora para sair. É por isso que dá uma sensação de você come um pouquinho em parte, vixe Maria, tô cheio, aqui não entra mais nada.
dá uma sensação de saciedade muito grande por conta disso, certo? Então, isso pode ter efeitos colaterais. No SARMALT 5, mostra que os efeitos da tirzepatida são um pouco inferiores, 5% menos de náusea, não é uma coisa que 50% não. Na prática, a gente vê até muito melhor do que isso. Não sei se é a empolgação do momento, ninguém quer ter efeito colateral, Assim. mas é muito difícil ver paciente referindo intolerância ou referindo desconforto, sabe? Assim, costuma ser bem mais tolerado mesmo. De estudo mostrou uma leve redução de efeito colateral. Na prática, quando tem intolerância acima, eu parto para tirzepatida para ver se tem uma melhor resposta, geralmente se adapta melhor, sabe? Mas a 18 anos, mão de aro, 18 anos, a gente não pode fazer na pediatria, não se empolguem com mão de aro. Quem sabe no futuro Quem sabe no próximo, futuro. O futuro né? tem muita coisa para chegar. Sim. Né? Tem outras drogas orais que estão em estudo, a própria Lilly, que é o laboratório da tirzepatida, que deve estar chegando ano que vem, pelo menos nos Estados Unidos, porque o FDA já deve estar aprovando. A gente tem droga mensal em estudo, a gente tem droga que tem foco, não reduzir apetite, mas aumentar gasto energético, com aumento de massa magra, né? Então, assim, o céu agora, de fato, virou o limite. Sim. Temos trianálogos, a retatrutida está possivelmente sendo avaliada aí, o estudo dela, fase 3, acaba no final do ano. Então, o céu virou o limite de fato, a gente tem muita coisa boa. Descobriram a pedra filosofal da obesidade, né? Então, agora é investir. O caminho é esse. Agora, cada laboratório que explore e faça o seu. E faça o seu melhor. E quem ganha é o mercado, quem ganha são os pacientes. Claro. Né? Porque vamos ter aí... Se falharmos na prevenção, então pelo menos agora temos tratamento. Bota o dinheiro para fora, infelizmente. Esse era o outro Prevenir ponto. É mais barato. Prevenir é mais Tratar barato. tá caro. Isso, né? até porque não temos cobertura no SUS Nem ainda, plano de saúde, não está no rol da saúde. ANS, tem que judicializar, então é sempre muito mais difícil. E a gente não tem prazo de retirada desses remédios, certo? É uma coisa, tá, que é muito importante. E a maior dificuldade de tratamento da obesidade, que é a maior dificuldade de tratamento de qualquer doença crônica. E isso vale para a criança também. Eu não tenho prazo de suspensão de medicamento anti-obesidade, certo? Eu estou falando de uma doença que não tem cura. Eu estou falando de uma doença que ela é de caráter, de definição crônica, progressiva e recidivante. Tá? Então, nenhum tratamento, nem o Mounjaro, nem o Wegovy, nem o Saxenda, eles têm por intuito curar. O que é que esses remédios fazem? Eles controlam o meu apetite, eles agem no meu sistema límbico ali da recompensa, o Mounjaro age ali na questão da gordura no período que eu estou em uso da medicação. A partir do momento que eu suspendo a medicação, o risco de eu ter recidiva, de eu voltar a ter fome, de eu voltar a comer em excesso, ele é real, certo? E existe, e o risco de recidiva desse peso existe. Então, a gente precisa entender, e isso é talvez a parte mais difícil, que a primeira pergunta que fazem, por quanto tempo eu vou usar? Digo, nem sei, nem te conto. Eu nem te conto, para você não ficar triste. Eu não tenho prazo de suspensão. Tá? Então, e é engraçado porque isso não é segredo nenhum, porque os próprios estudos de cada droga mostram isso. Cada droga fez um estudo de suspensão do medicamento. O Mounjaro fez, é o SARMALT 4. Usou por 34 semanas o Mounjaro, perderam 20% de peso em média, suspendeu e esperou um ano. 2/3 das pessoas voltaram para o peso inicial. Pós-Mounjaro. Se a gente pega o STEP, eu acho que é o STEP 1, é o 2, que é da semaglutida, usou por 56 semanas, suspendeu. Um ano depois, ou foi 18 meses, quase o total das pessoas tinham voltado para o peso. A sibutramina, há 10 anos, já fez o STORM. Já falava estudo de observação, estudo de ensaio clínico controlado também. Fez a sibutramina, suspendeu, 18 meses depois, 100% das pessoas voltaram para o peso basal. Porque é uma doença crônica, o remédio não tem proposta curativa. Uma vez que a gente inicia, a gente não tem prazo. Porque para eu pensar em suspender, eu preciso que o meu ambiente esteja 100% impecável. Né? E isso requer tempo. Isso requer mudança de vida absurda. Quando eu falo de um adulto, no caso de um adulto, que trabalha, que dá conta de trabalho, de não sei o quê, que não tem hora para comer, não tem hora para nada, não tem hora para dormir, que isso respinga nas crianças, porque a vida depende diretamente da vida desse adulto, como é que eu vou mudar essa rotina? Né? Como é que eu vou ter a consciência de uma relação com a alimentação saudável? Então, isso requer muito tempo. E o remédio ele é tão ou mais importante na fase de manutenção do peso perdido do que na fase de perda de peso.
Perder peso é a parte fácil do processo, Sim. não é a parte difícil. Isso. O difícil Perder peso é manter. fácil porque você está motivado, você tem a Isso. motivação de ver o peso caindo na balança. Enquanto a gente tem peso caindo na balança, a gente está feliz. Aí você estabiliza, chega na fase de manutenção. Você primeiro perde a motivação, seja criança, seja adulto, seja adolescente, seja o que for. Você nem se pesa mais. Você já pesei uns 3, 4 vezes, não cai lá, não vou me pesar mais não. Sim. Não se pesa, então você perde a métrica, Sim. você perde a motivação. Você começa a ter a falsa sensação de cura. E isso com criança é super. Sim. Eu atendi um menino de 12, ele tem 12 anos, é esse, que os pais também foram para o consultório. E aí ele tinha ido em junho, eu tinha pedido exames, não tinha começado remédio nenhum, ele estava com peso. Ele voltou 2 meses depois, voltou agora, semana passada, engordou 6 quilos. Meu Deus. E ele já vinha numa curva de perda de peso, tipo, Sim. ele vinha perdendo peso, férias, julho. 6 quilos. 6 quilos a certo? mais. Recidivante crônicos, não estava com remédio ainda não, a gente começou Agora. a semaglutida agora. Então, manter o peso é mais difícil, porque varia até com as férias, Sim. varia com a viagem, Sim. né? Aí você tem a falsa sensação de cura. Eu já perdi peso, eu tô bem, agora eu posso, Sim. né? Agora eu posso um docinho, agora eu posso faltar consulta, agora eu posso suspender o remédio por conta própria, agora eu posso não ir treinar, agora eu posso. Quando, Piscou, na verdade, aumentou 10 quilos. Isso, né? E por todos os motivos que a gente conversou aqui, você vê que não é assim. Tem fisiologia na história, tem genética na história, tem ambiente. Então, assim, é algo que você tem que ficar hipervigilante. A vida inteira. A vida inteira. E a família também. Sim. Quando se fala de criança. Exatamente. A verdade é essa. Né? Então, para nós, profissionais de saúde, os médicos que acompanham essas crianças, vamos tentar trabalhar a prevenção. Né? Lá atrás, não deu certo, então vamos diagnosticar, acabar com esse negligenciamento que se faz. Temos uma doença crônica, eu acho que você falou 3 palavras aí, que dá, assim, uma manchete sensacionalista. Produção, coloca aí esse corte, né? Porque é crônica, progressiva e recidivante, né? É isso, mas a verdade é essa, né? E aí, a gente tem que, de uma vez por todas, tratar, seja com medidas não farmacológicas, e se tiver indicação, e por enquanto dinheiro, medida farmacológica, né? Então, eu acho que é isso, Maíra. Eu acho que foi um bom resumo. Né? Foi um resumo bem grande. Acho que estourou o tempo, produção. Eu acho que sim. Certamente. Certamente. É um assunto muito gostoso de falar e é muito complexo. Sim, muito. E é muito extenso, né? Então, é isso. Foi Perfeito. o menor possível. Foi maravilhoso. Agradecemos, assim, infinitamente. Eu acho que esse podcast vai trazer muita clareza para os profissionais que nos acompanham e vão passar a ver a obesidade de outra forma, que é isso que a gente quer. De sugestão de literatura para criança, a gente tem um manual da SBP, que o manual ele é um pouquinho mais antigo, ele é ali de 2020, não temos nada mais novo, mas é válido. Temos uma atualização da Academia Americana de Pediatria de 2023, então quem nos escuta, se tiver interesse, me pede para a gente pelo direct, que eu envio, e esse material da síndrome metabólica na criança, que é bem legal. Perfeito. Tem alguma literatura para sugerir? Maíra, que você acha interessante? Olha, temos os estudos desses medicamentos, já, porque como esses são até 2023, não vai ter, por exemplo, esse estudo da New England, da liraglutida de 6 a 12 anos, não vai ter o estudo do STEP, acho que é STEP Young. Não sei, é um dos estudos. Posso te passar isso depois e você acrescenta. Passa. Perfeito. Que é o estudo da SEMA em adolescentes de 12 anos. Excelente. Que são estudos interessantes para quem tem interesse, dar uma lida, acompanhar, ver, porque nesses documentos até 2023 não vai ter novidade de 2024 para cá. Isso. Então, essa atualização do ponto de vista medicamentoso, quem tem mais interesse, eu acho que vale a pena essa literatura. Perfeito, maravilha. Muitíssimo obrigada, Eu que agradeço, Maíra. foi uma delícia. Muito obrigada pelo convite. Para falar da obesidade, estou sempre disponível. Coisa boa. Beijo grande, viu? Um cheiro, até mais, pessoal. Tchau, tchau.